E aí, pessoal, estamos de volta aí. Vamos agora com a atividade Cultura da Inovação e Transformação Digital aí com o Tauan Reis. Seja bem-vindo, Tauan. O palco é seu. Boa tarde, boa tarde. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a Campus pela organização aí do evento e pelo convite. Muito feliz em estar podendo participar com vocês aqui, falar um pouquinho agora à tarde com vocês sobre cultura da inovação e transformação digital. Bem, vamos lá. Antes de mais nada, a ideia daqui, dessa uma hora que teremos aqui conversando, é falar um pouquinho de forma bem didática, bem fácil, bem tranquila, bem leve, sobre esses dois termos que, de alguma maneira, entraram abruptamente em nossa realidade. Eles já faziam parte do nosso cenário, principalmente o cenário corporativo, mas diante de tudo que vem acontecendo nos dois últimos anos, aí, mais especificamente talvez aí nos últimos 16, 17 meses, isso tomou ainda mais força. E aí o objetivo aqui é tentar trazer um pouco de leveza para que a gente tenha um entendimento mais claro e talvez menos receio, tá, dos dois termos. Para isso, eu acho que é importante falar um pouquinho sobre quem sou eu. Eu estou coordenador de negócios inovadores do Sebrae Bahia, faço parte do sistema Sebrae há 8 anos, entrei em 2014. Desde então, trabalho diretamente com os projetos de inovação, coordeno 2 projetos aqui na Bahia, um de startup, outro de scale-up. Portanto, trato desses temas desde então, tá? Desde 2014. Só que é importante falar um pouquinho antes disso, tá? Vocês vão entender um pouco mais na frente a importância de falar um pouco desse meu histórico e de como isso influenciou e de como isso foi importante para mim, principalmente a partir do momento que a gente está vivendo hoje. Bem, eu sou formado em turismo e em administração, sou administrador e turismólogo, tenho 2 graduações. E depois da segunda graduação, eu acabei entrando num mestrado na área ambiental. Eu sou mestre em desenvolvimento regional e urbano, mas com toda uma tese voltada para a questão ambiental, e aí eu acabava trabalhando muito nos processos de licenciamento ambiental. Muita coisa ligada a turismo, mas não somente turismo. E abri uma empresa, empreendi nessa área, trabalhei alguns anos com isso, entre o ambiental, o cultural, o histórico e o social. Logo depois, tive a oportunidade, então, de entrar para o sistema Sebrae. Um pouquinho antes, tive uma experiência importante no exterior também, que me deu uma outra bagagem, uma outra visão de mundo, mas enfim. Paralelo a isso, e aí desde a minha adolescência, eu sempre tive muita curiosidade e sempre fui muito simpático às questões da tecnologia. Eu sou um autodidata, sempre tive facilidade com as questões de tecnologia, portanto, entendo um pouquinho de várias coisas dentro dessa área, né? Não sou nenhum conhecedor profundo, mas como curioso, acabo tendo um pouco de conhecimento aí num leque amplo, né, da tecnologia. E por que tudo isso é importante falar? Porque essa gama de conhecimentos que eu acabei passando e que eu me debrucei para poder ler, para poder aprender, para poder conhecer, me deu várias lentes, né, várias formas de enxergar a realidade. E isso nunca foi tão importante como é hoje. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Né? Então, entender o mundo e ver o mundo com vários olhares, com várias lentes diferentes, vai ser cada dia mais fundamental no processo de empreender, tá? E aí aqui sempre com o recorte do empreendedorismo, tá? Essa é a nossa visão. Então, essa visão mais diversa, essa visão mais ampla, essa visão
com um olhar um pouco mais, inclusive mais distante, mais se afastando mais do objeto que se pretende trabalhar, vai se tornar cada vez mais importante. E aí vocês vão entender um pouquinho lá na frente. Tá ok? Então esse sou eu, esse é Tauan, um profissional que é curioso, que é inquieto, que está sempre buscando aprender coisas novas sobre as mais diversas questões, né, do mundo. E hoje eu entendo que isso é muito importante para o que eu faço e por esse motivo eu acabo intensificando toda esse interesse, né, por entender cada vez mais sobre uma ótica mais ampla o mundo em que nós estamos vivendo. Mas vamos lá, voltando agora focando aqui na questão da cultura da inovação e transformação digital. Eu vou pegar esses dois termos, cultura da inovação e transformação digital, vou separá-los, vou falar um pouquinho primeiro da cultura da inovação e depois da transformação digital. E mesmo assim, quando a gente falar agora de cultura da inovação, eu também vou quebrar esse termo em dois, em cultura e em inovação. Lembrando, cultura, eu estou falando de cultura organizacional, eu estou trazendo para o nosso mundo, que é o mundo corporativo, ok? Vamos lá, cultura organizacional. O que é isso, né? O que é a cultura organizacional? E aí, de novo, tá, gente? De uma forma muito leve, muito rápida, muito superficial, vamos dizer assim. Mas eu acho que é importante dar esse overview. Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando de história da empresa, a gente está falando de crenças e valores das pessoas que fazem parte dessa equipe, tá? Então é algo coletivo, isso é muito importante entender. Então, cultura organizacional não é algo que está direcionado nem centrado em uma ou duas pessoas, é algo que faz parte e permeia toda a organização, permeia toda a equipe e, portanto, é algo complexo e muito diverso, né? Portanto, precisa-se ter regras de conduta, porque no momento que você tem muita complexidade e diversidade, se você não tem regras claras de conduta, isso meio que se perde, então você precisa ter o mínimo, né, como o nome já diz, de organização. Você precisa ter diretrizes, como está posto aqui na apresentação, mas o mais importante que eu quero trazer para esse nosso momento é que cultura organizacional, a gente está falando de interação entre pessoas que são diferentes, que possuem visões de mundo, né, crenças e valores diferentes, e essas pessoas interagem no dia a dia da organização, e essas pessoas se comunicam dentro dessa mesma organização. Portanto, essa interação e essa comunicação, ela vai trazer para a cultura organizacional um aspecto muito dinâmico, né? Cultura organizacional, ela não é estática, ela não é uma fotografia, ela é um vídeo, ela está em evolução a todo momento. A todo momento, pessoas novas vão entrar na organização, ou outras pessoas vão sair, essas pessoas vão continuar interagindo e se comunicando, e, portanto, crenças e valores, regras de conduta, a história da empresa e as diretrizes da organização tendem a mudar, a evoluir, a progredir. Peguem isso e guardem também aí, porque a gente vai entender o porquê dessa discussão, tá? Do que é cultura. Tudo isso aqui a gente está falando de pessoas, né? Não existe cultura organizacional, não existe inclusive uma organização sem pessoas. Não existem crenças e valores, não existem regras, nada disso aqui faz sentido sem que hajam pessoas interagindo e se comunicando em busca, né, de uma missão, de um propósito que é organizado através de regras e diretrizes, ok? Então, de novo, vamos guardar isso aqui que a gente vai entender um pouquinho mais na frente o porquê dessa introdução. Falamos sobre cultura, agora vamos falar sobre a tal da inovação, né? O que é inovação? Né? Parece, inclusive, que é meio óbvio,
mas é importante a gente retomar o termo e o conceito inovação, porque algumas coisas acabam passando despercebidos. Então, inovação, de fato, é algo que é novo, é colocar algo novo em prática. Inovação tem criatividade, precisa necessariamente ter criatividade, e, portanto, a gente está falando aqui de humanidade, né? Apenas o ser humano é criativo, tá? Sem criatividade não há inovação. A gente está falando de mão na massa, então não adianta a gente usar a criatividade e construir algo novo, se isso não se concretiza, se isso no final do dia não se torna em algo efetivo que impacte um determinado público, uma determinada organização, um determinado nicho de mercado, em prol de um objetivo, tá? Então, se isso no final do dia não se torna algo concreto, isso não é inovação. Inovação é tecnologia. Eu não gosto de falar dessa forma. Eu prefiro dizer que inovação pode ter tecnologia, não necessariamente. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso também. Tecnologia, na verdade, é uma grande ferramenta que vai permitir trazer essa inovação para uma determinada organização, para que ela se concretize, para que ela evolua, para que ela se torne mais rápida, essa inovação, e que ela escale, ela ganhe uma escala que ela não poderia ganhar sem essa tecnologia. Então, tecnologia, nesse sentido aqui, ela está atrelada à inovação como uma ferramenta que vem para ajudar, mas ela não necessariamente está vinculada à inovação. Eu consigo inovar sem tecnologia, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Inovação é adaptabilidade e efetividade. Tá? Essas duas palavras eu acabei colocando em vermelho e coloquei elas mais em evidência, justamente porque talvez sejam as duas palavras mais importantes nesse momento. Tá? A gente está falando agora de um mercado, de um mundo cada vez mais volátil, né? Cada vez com uma constante mudança e com uma mudança, com uma velocidade de mudança cada vez mais maior, né? Mais intensa. E a questão da adaptabilidade é fundamental. E aí entenda que também a adaptabilidade é uma característica muito própria do ser humano. E efetividade, coloquei o cifrão do lado justamente porque se a gente está falando de negócios, se a gente inova e no final do dia, de novo, né, a gente não gera resultado financeiro para a empresa, e esse resultado não necessariamente precisa ser faturamento, ele pode ser velocidade, ele pode ser processos mais rápidos, mais ágeis, ele pode ser identificar e vender um produto ou serviço para um cliente de forma mais efetiva, de forma mais rápida, mais fácil, mais leve, enfim. Isso também é efetividade, tá? Então, quando a gente fala de inovação, a gente está falando dessas coisas. A inovação é trabalho, inovação é muita transpiração. Às vezes parece que inovação é simplesmente eu ter uma grande ideia e pronto, né? Resolver o problema do mundo. E não é assim. O Drucker já falava isso, né? Inovação é 10% inspiração, talvez. E 90%, grande parte do processo de inovação é transpiração, é trabalho, é conseguir fazer com que esses 10% de inspiração se tornem de fato efetivos, tá? Funcionem. Tem dois caras que eu gosto muito e que falam talvez duas frases aí que para mim fazem muito sentido, né? O Murilo Gun fala que criatividade e empreendedorismo é igual a inovação, né? Então a criatividade tem que estar andando lado a lado com o empreendedorismo, né? Com a questão de empreender, de transformar coisas para gerar negócios, para gerar produtos, serviços para um determinado público. Por um outro lado, o Silvio fala que inovação é criatividade emitindo nota fiscal. Isso, para mim, é talvez a frase mais direta, mais simples e mais óbvia do que, de fato, é inovação dentro do mundo dos negócios. Né? Se a gente não gera, se a gente não emite nota fiscal, se isso, de fato, não traz resultado para o negócio, isso não é, de fato, inovação. Inovação não é modismo, tá? Pode até parecer, e aí hoje a gente fala tanto sobre isso. Inovação é hoje
fundamental para que as empresas possam existir e perpetuar, tá? E competir no mercado, tá? Jobs já falava que inovação é a única forma de ganhar. E acho que de alguma maneira ele está certo, ok? O que é que não é inovação? Inovação não é um departamento. Isso a gente também vai falar um pouco mais na frente. A gente já falou sobre cultura da inovação, né? Falamos sobre cultura, estamos falando agora sobre inovação. Então, se a gente está falando de cultura, a gente está falando de algo que permeia toda a organização. A gente está falando de algo que, de alguma maneira, vai influenciar todas as pessoas dentro da empresa, né? Então, inovação não é um departamento. Inovação não é um núcleo de pessoas que vão criar coisas novas para fazer a empresa prosperar. Não. Inovação é algo que necessariamente precisa passar por todos os campos da empresa, precisa permear todas as áreas da empresa. Inovação é tentativa e erro. Tá? Eu não sei se vocês conhecem esse produto, o WD-40 é um lubrificante feito, tem vários fins, mas as pessoas usam muito para fins do carro, né? Usam muito para a área mecânica. E o nome WD-40, engraçado isso, né? Ele é WD-40 porque eles acertaram depois da 39ª tentativa. Eles erraram 39 vezes com o produto e na 40ª vez eles conseguiram acertar, acharam de fato o produto da forma ideal para ser colocado no mercado e acabaram colocando inclusive o nome do produto como o número de tentativas que foram feitas até chegar ao produto. Essa história é muito importante, muito engraçada e faz muito sentido. Inovação também é arte. Eu não sei se vocês conhecem esse grupo aí, tá? São 4 personagens. Eles fazem parte de uma banda chamada Gorillaz, é uma banda inglesa. Essa banda foi fundada em 1998, tá? Pelo mesmo músico, inclusive, que compõe a banda Blur. E de lá para cá eles ganharam alguns prêmios internacionais, eles ganharam Grammy, inclusive. E essa banda, de fato, não existe, né? No mundo real, essa banda não existe. Essa banda é uma banda virtual que foi criada em 98, onde não se falava ainda em aspectos como esse, e olha a capacidade visionária e de futuro de um cara que é artista, que trabalha essencialmente com música, mas teve sensibilidade para pensar em algo muito, 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 muito diferente, e que afetou assim de forma importante o mercado musical. Eles fazem shows no mundo inteiro, inclusive com uma capacidade de escala absurda, né? Já que a banda não existe, ela pode tocar em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, né? Olha que capacidade de escala que essa banda possui, né? A grande inovação que foi formada a partir daí, né? E agora, com a pandemia, eu estava discutindo ontem isso com alguns colegas de trabalho, né? Agora, com a pandemia, todo esse mercado musical, de audiovisual, enfim, ficou parado, né? Em sua maioria, viveram essencialmente de lives, e algo que surgiu lá atrás, em 98, que de alguma maneira poderia ter sido usado como referência para talvez criar coisas novas a partir de agora, eu não vi nada ser criado, né? Então, assim, de novo, coisas óbvias que estão aí no mercado, com uma possibilidade absurda de ser explorada, e que, de alguma maneira, essas coisas óbvias são tão óbvias que meio que se tornam invisíveis, né? Aos olhares. E aí, de novo, lá atrás, a questão dos olhares, né, da gente ter várias lentes, da gente conseguir vivenciar várias coisas e pegar a nossa realidade, o que está à frente da gente, e conseguir perceber oportunidades, perceber naquelas coisas óbvias, coisas que podem surgir, né, coisas novas. Então, a inovação também é arte, né? A arte também tem a ver com criatividade, portanto tem a ver com inovação, contanto que no final do dia ela se torne um negócio, né? Por que eu estou falando que também é arte? Porque nesse caso aqui
eles usaram a arte, usaram tanto a arte de áudio quanto de visual, e transformaram isso num negócio. É uma banda que tem cachê, que fatura, né, que lança disco, que lança música, que recebe prêmio, como qualquer outra banda. A diferença é que as pessoas, eles não existem, né? Eles são apenas personagens. Engraçado isso. Bem, inovação ela lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas inovação em algum momento também é a morte do seu próprio negócio, né? E aí falando um pouco sobre a Netflix, que todos conhecem, ela nasceu lá atrás, em 97, e ela tinha como propósito alugar filmes, né? Ela é uma locadora de filmes analógica, né, física, só que ela alugava através do correio. Ela entregava em casa as fitas de vídeo. E aí, com a internet, a Netflix viu a necessidade de inovar, mudou completamente o seu negócio, matou, portanto, porque ela criou, através do streaming, uma nova lógica de se assistir filmes, né? E, portanto, o negócio antigo simplesmente foi pro ralo. E ela foi ofertada a Blockbuster, que era o principal player mundial na época de locação de filmes. Ela foi ofertada por 50 milhões de dólares para a Blockbuster. A Blockbuster não enxergou como uma oportunidade de mercado, recusou a compra. Ela tocou sozinha, então, o processo, ela acreditou na mudança, acreditou no processo de inovação e tocou sozinha esse processo. E aí, assim, eu nem vou falar muito sobre todo o caminhar, mas vou falar hoje, a Netflix vale alguns bilhões de dólares e a Blockbuster está com as portas fechadas desde 2013. Então, inovar em algum momento também é observar e optar, se for o caso, pelo fim do negócio, né? Abdicar daquele negócio antigo, tendo em vista um negócio novo, uma nova oportunidade, né, de mercado. Aqui falar um pouquinho sobre 3 tipos, né, de inovação. A gente tem a inovação incremental, que é você melhorar processos, produtos ou serviços que já existem, que já estão em curso. Tá? Esse tipo de inovação é a inovação mais comumente vista no mercado. A gente pode passar para uma inovação um pouco mais aprofundada, que a gente chama de a inovação radical, onde aí de fato você substitui algo que está em curso, você substitui um produto, um serviço ou um processo que já existe por algo novo, né, por um novo processo, um novo produto ou um novo serviço. Ou a inovação disruptiva, que é essa que a gente acabou de ver, né, esse exemplo da Netflix, onde você consegue afetar diretamente o mercado, inclusive afetando aquele mercado. Né? Você cria uma nova lógica e aquele mercado que existia até então, ele deixa de existir, com todos os seus concorrentes. Né? Hoje, inclusive, já se discute inovação não disruptiva, né? Como você criar inovação para que essa inovação não necessariamente mate o mercado antigo, né? Que você crie novos mercados, mas que você não necessariamente impacte e mate esse mercado anterior. Bem, falamos rapidamente sobre cultura, sobre inovação e, portanto, e aí juntando, vou voltar aqui, e aí voltando e falando um pouco sobre, se a gente falou sobre cultura e falou sobre inovação, cultura da inovação, então, a gente trabalhar, criar, construir estruturas, ferramentas e uma base para que as pessoas que fazem parte de uma determinada organização consigam interagir, comunicar e evoluir seus valores e suas crenças a partir de uma visão
de inovação, como eu falei aqui agora, de uma visão de que as coisas precisam ser construídas com criatividade, para que a gente tenha mais rapidez, para que a gente tenha mais efetividade, para que a gente consiga todos os dias, dentro da nossa empresa, buscar, através, logicamente, das nossas rotinas, pensar possibilidades novas, e aí, produtos, serviços ou processos, depende muito de onde nós estivemos alocados dentro da empresa, no sentido de contribuir para que essa empresa evolua junto com a própria equipe. Tá? Então, essa é a ideia, talvez, da cultura da inovação. E, portanto, é algo que não é tão simples de ser implantado. Né? De novo, não é algo que a gente constrói, que a gente transforma num grupo, num comitê de pessoas que vão tocar novos processos da organização. É algo que precisa estar de fato permeado em toda a empresa e, portanto, é um processo complexo, lento e constante. Mas vamos lá. Falamos sobre cultura da inovação e agora transformação digital, que são coisas que andam em conjunto, tá? Andam lado a lado, e que essa transformação digital ela vai ser fundamental para o processo de implantação de uma cultura de inovação dentro da empresa. Tá? As pessoas também têm o erro de imaginar que transformação digital dentro de um negócio é investir em tecnologia, aplicar tecnologia, né, comprar novos produtos e serviços ligados às questões digitais, implantar isso dentro do negócio e pronto. Minha empresa, a partir de agora, ela é digital. Né, eu transformei digitalmente meu negócio. Não é bem assim, pelo contrário, né, a gente falar de transformação digital, a gente está falando muito mais de transformação do que do digital, né, essencialmente. E aí eu vou entrar agora também nessa questão, porque é algo que é importante a gente também desmembrar aí as duas palavrinhas e a gente entender um pouco melhor como é que se dá esse processo. Bem, e aí trazer primeiro o conceito de transformação, isso é fundamental. Né? Transformação não é mudança. Tá? E aí eu trouxe duas fotos aí, uma representando a mudança e a outra foto representando a transformação. A mudança é você fazer algo diferente do que você já vinha fazendo. É você tirar algo de um lugar e colocar em outro lugar. Né? Ou você muda esse mesmo objeto de um lugar para outro, ou você muda a forma de como você trabalhava com esse objeto, tá? Isso é você mudar. Transformar é uma forma diferente de ser, é você transformar efetivamente o próprio objeto com o qual você trabalha. É algo mais profundo, é algo mais, portanto, mais complexo, e é algo que ele é definitivo. Mudança não é definitiva. Eu posso mudar algo de lugar e voltar a ser para aquele mesmo lugar. Eu posso ir do ponto A para o ponto B por um caminho diferente, mas amanhã eu posso voltar a fazer novamente o caminho que eu fazia anteriormente, né, do ponto A para o B. Transformação não. Se eu transformo aquele objeto, ele não é mais o mesmo que era antes e ele não vai voltar mais a ser o que ele era antes. Então, portanto, transformação ela é definitiva. Ela é, de novo, mais complexa, ela é mais intensa e ela é definitiva. Né? E, portanto, essa é a ideia de transformação que a gente quer aqui. Tá? É algo, de fato, que faça sentido e que seja, de fato, profunda. E digital, né? Digital é tudo que se relaciona ou que tem a ver com dedos ou dígitos, tá no dicionário isso, tá? Muito além de tecnologia, o digital é
tem a ver com uma mudança genuína de cultura e mindset, tá? Então, se a gente está falando de transformação digital, a gente não está falando de tecnologia, tá? Não está falando de tecnologia. A gente está falando de algo que é muito humano, que é muito nosso, que é muito. Eu estou falando de pessoas. Eu estou falando de algo que está muito ligado a comportamento. Eu não estou falando de algo ligado a equipamentos e a tecnologia. Isso é fundamental. Esse entendimento é fundamental. Tauan, então você está dizendo que tecnologia não tem nada a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. A tecnologia, de novo, é uma ferramenta, ela vai nos ajudar, nos apoiar para que a gente tenha mais rapidez, mais velocidade, mais eficiência e que a gente consiga ganhar escala, né? É uma escala cada vez maior, para que esses processos aconteçam de forma cada vez mais efetiva. Mas a gente não está falando aqui única e exclusivamente de tecnologia. Bem, falamos sobre cultura da inovação, falamos sobre transformação digital. É importante falar sobre o mundo que a gente vive até então, para que a partir daí, aí sim, eu fale um pouco de como aplicar então essas duas coisas dentro do nosso ambiente de negócios, né? Considerando principalmente a nossa nova realidade. Bem, a gente tinha um novo normal, esse novo normal foi por água abaixo, inclusive, que é o tal do mundo VUCA, onde volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade coexistiam. Isso eu estou falando até fevereiro de 2020, né? Mais ou menos aqui para o Brasil. A partir da chegada da pandemia, de todo o processo de distanciamento e de todo o processo de aceleração dessa nova realidade digital que foi necessária principalmente para o mundo dos negócios, não é que esse mundo VUCA ou VICA deixou de existir, não é isso. É que isso ganhou uma velocidade tal e trouxe para nós um futuro que era tão distante, que isso aqui o que era uma tendência, o que era algo que estava para chegar, que era premente, simplesmente virou hoje, virou nossa realidade, virou algo que ou a gente entende que a gente vive nisso, ou a gente simplesmente se descola, né, desse processo. Então, tem um cara que eu gosto muito, é um grande mestre, é um grande parceiro, chamado Luiz Candreva, não sei se vocês conhecem, é de São Paulo, onde ele fala um pouco sobre essa questão do caos e inércia. Essa teoria não é dele, logicamente, mas ele traz muito isso na fala dele, onde a humanidade desde sempre passou por períodos, né, de caos, de grandes transformações, de grandes crises, e logo depois esse momento caía em uma grande inércia, onde eram períodos mais tranquilos, né, com mares mais tranquilos de se navegar. E aí logo depois voltava a novos períodos de crise e de caos, e isso num grande ciclo de idas e vindas. A questão é que o novo normal, ele trouxe essa questão para o centro do processo de tal forma que esse ciclo entre caos e inércia ficou muito curto. Mas curto no sentido de que eu não sei mais se o dia de amanhã é caos ou é inércia. A todo momento pode surgir uma nova crise, e aqui entenda a crise como oportunidade, e essa inércia ela vai ser cada dia mais, vai ser um momento cada vez mais raro, e a tendência é que a gente viva cada vez mais dentro do caos, né? O caos vai ser algo muito mais normal do que a inércia.
E aí ele fala também de uma outra coisa que eu gosto muito, que faz muito sentido para mim, que é o seguinte: vamos imaginar que o mundo dos negócios é um grande tabuleiro de xadrez onde as peças estão arrumadas. De uma hora para outra, alguém bate no tabuleiro, todas as peças caem. E estamos vivendo nesse momento, tá? Um momento onde todas as peças estão fora do tabuleiro, estão sendo reposicionadas, e aí quem consegue reposicionar suas peças mais rápido e melhor vai conseguir sair na frente. E com um detalhe, as regras do jogo foram apagadas, né? As regras agora vão ser reescritas. Então, é esse o mundo que nós estamos vivendo, o mundo corporativo. É um mundo onde o tabuleiro está aí, com várias oportunidades, as peças estão nas nossas mãos, e aí peças entenda como tecnologia, que está aí à nossa disposição, tá? E cabe a gente arrumar o nosso jogo mais rápido e criar regras que serão adotadas pelo mercado. Então, assim, eu acho que mais importante do que seguir regras estabelecidas, a inovação traz a oportunidade de você construir novas regras dentro de um mesmo mercado, dentro de um mesmo tabuleiro. Quem consegue fazer isso com mais competência, com mais rapidez, talvez saia na frente e consiga acessar o tal sucesso. Tá? Então, tentando trazer aqui para uma comparação mais simples, eu diria que é esse o mundo que nós estamos vivendo hoje. Tá? E para isso tem que haver necessariamente quebra de paradigmas. Tudo mudou. As regras mudaram, o mundo mudou, está mudando todos os dias, cada vez mais rápido, e com isso algumas regrinhas e alguns paradigmas precisam ser revistos, tá? Então, eu trouxe aqui 4 apenas. Eu posso falar aqui de inúmeros, tá? Eu trouxe 4 que eu acho que são muito importantes. O primeiro, competição versus cooperação. Nunca foi tão importante entender que é possível competir e cooperar ao mesmo tempo. Pelo contrário, nunca foi tão importante entender que competir e cooperar mais do que possível é fundamental nesse novo jogo, tá? Nessa nova realidade. Cooperar no sentido de construir coletivamente, porque a gente não consegue mais, está tudo tão rápido que é impossível se construir sozinho. Então, ou a gente constrói cooperando, né, coletivamente, mesmo que com competidores clássicos, ou a gente não vai conseguir ter velocidade para acessar o tal sucesso. A segunda grande questão, o segundo grande paradigma é a questão de posse versus uso. E aí eu coloquei aqui uso consciente. Tá? Isso é algo também que está sendo muito debatido, muito discutido no mundo inteiro. Durante muitos anos, o mercado trabalhou com a questão do consumo, da posse, de ter. E hoje nunca foi tão discutido e tão trabalhado e tão difundido a questão de se usar, tá? De se apenas obter as funcionalidades e os benefícios de determinados produtos. Vou trazer coisa muito simples e muito óbvia, a questão do Uber. Antes, o mais importante era ter um carro. Hoje, não mais. Eu posso ter 1000 carros à minha disposição através de um Uber, por exemplo. Antes, o bacana era ter uma casa de praia no litoral. Hoje não mais. Hoje eu posso ter 1.500 casas de praia em todos os litorais que eu quiser, através de um Airbnb. Enfim, é um outro paradigma que precisa ser quebrado, porque mudou. Esse terceiro, inclusive, é algo que a gente já vem discutindo há algum tempo, principalmente, e aí trazendo um pouco para a minha visão que trabalhava com a questão ambiental. Nunca foi tão importante entender que
o que é local, o que é global, quais são as potencialidades de cada um dos dois e quais são os grandes desafios, as grandes armadilhas também dos dois. Tá? Então, entender que eu preciso pensar globalmente, agir localmente, isso é fundamental nos dias de hoje. E o último que eu coloquei aqui, que é a questão do analógico e do digital. Eu sou de uma época, eu nasci no analógico e hoje vivo no digital. Tem grandes vantagens em entender essas duas questões, mas também tem desvantagens. Mas, enfim, também são duas questões importantes para serem discutidas e para serem refletidas dentro da nossa organização. Bem, dito isso, sim, importantíssimo. A gente está falando de tanta coisa aqui, e aí eu trouxe uma palavra que eu acho que acaba trazendo para o centro da discussão tudo isso, toda essa quebra de paradigma, que é a questão da diversidade. Hoje, nunca foi tão importante se pensar, se trabalhar, se ter reflexões e ter uma visão dentro da diversidade, e aí aqui eu estou trazendo diversidade de uma forma muito, muito, muito ampla, tá? Eu estou falando de diversidade em todos os sentidos. É preciso entender que nós, sujeitos, né, e portanto o nosso cliente, ele é diverso, ele é complexo, ele tem vários desejos, ele tem vários valores, ele entende o mundo de várias formas e, portanto, precisamos entender essa complexidade e agir dentro dessa complexidade. Não é fácil, é um grande desafio, mas esse é o grande, talvez esse é o grande, vamos dizer assim, a grande ponta de lança hoje do novo jogo, né, que tá hoje na nossa realidade corporativa. Tá? Então, precisamos efetivamente trabalhar com a diversidade e pensar com a diversidade. Dentro de tudo isso que a gente falou, vem um grande medo, um grande receio. O digital vai substituir o humano, né? A máquina, a tecnologia, ela chega então com essa finalidade, ela chega com esse atributo de repente, acabar com vagas de trabalho, com postos de trabalho e né, passo a passo, diminuindo o espaço do ser humano no mundo do trabalho e assumindo talvez aí uma postura de protagonista. Um dado recente de uma Universidade de Brasília fala que 54% hoje, né, das atuais 2.062 profissões brasileiras podem ser substituídas por robôs ou por programas de computador até 2026. Esse é um dado. Tá? Isso quer dizer, de novo, que o digital vai substituir o humano? Eu acredito que não, é justamente o contrário. Eu acho que as profissões que serão mais ameaçadas são as profissões mais manuais, mais rotineiras, mais repetitivas. Existe hoje uma fala de que se o seu trabalho se você trabalha como um robô, cuidado, ele pode te substituir. Essas profissões estão muito ameaçadas. Por um outro lado, as profissões que trabalham com criatividade, com contato humano, com relacionamento, com sentimento, com interação, essas profissões, elas não vão ser substituídas nunca, porque o robô nunca vai ser capaz, a máquina, a tecnologia nunca vai ser capaz de entender esses processos. Isso é essencialmente humano, né? Dentro dessa mesma pesquisa, coloca a profissão do palhaço como uma das profissões mais protegidas, vamos dizer assim, dentro desse processo. Engraçado isso, né? Mas é a mais pura realidade. E aí eu quero trazer, então, para a gente finalizar, a gente já está chegando aqui ao finalzinho, aos 10 minutos finais da nossa fala, eu queria trazer duas
dois slidezinhos aqui para falar sobre processos de inovação, trazer para a prática, então. Como, então, pegar todo esse processo de transformação digital para que a gente consiga, de fato, aplicar e trabalhar no amadurecimento de uma cultura de inovação dentro do nosso negócio, né? Aqui eu trouxe um ciclozinho simples que todos vocês devem conhecer, de modelar, executar, implementar, aperfeiçoar, retirar e conceber. Eu acho que essa gestão, que a gente está chamando aqui gestão da inovação, vocês vão ver algo que se assemelha muito, muito, muito ao mundo das startups, e aí eu já passo para o próximo slide. E aí eu vou trazer uma frase que é bem no sentido de provocar de fato, tá? Nós entendemos aqui hoje, dentro do Sebrae, que todos os negócios, sejam eles inovadores ou não, sejam eles pequenos, grandes, mais antigos, mais novos, enfim, todos os negócios, de qualquer segmento, de qualquer parte, tá? Precisarão, em algum momento, né, adotar processos, e aí eu coloquei aqui entre aspas, né, precisarão ser startups. Essa é uma frase do Jay Baer. Mas não deixa de ser verdade. Em algum momento, esses negócios vão precisar rever e revisitar e revalidar todo o seu modelo de negócio. Tá? Vão precisar passar novamente por todos os processos de ideação, de MVP, de experimentar, de criar novas hipóteses dentro desse mesmo modelo. Por quê? De novo, porque o mundo mudou. Se o mundo mudou, meu negócio também precisa mudar. Eu preciso rever esse meu negócio. Ele pode ter dado muito certo até hoje e amanhã ele pode fechar. Eu posso estar, de alguma maneira, caminhando para a beira do abismo sem saber. Como é que eu sei? Eu só vou saber se eu revisitar, se eu rever, se eu criar novas hipóteses, se eu revalidar esse meu negócio. Então, essa é a maneira que nós talvez geralmente sugerimos para que negócios, e aí de novo, pequenos, médios, grandes, mais antigos, mais novos, com tecnologia, sem tecnologia, mais tradicionais, menos tradicionais, consigam começar, iniciar um processo de transformação digital e aplicando dentro do seu negócio e fazendo, provocando e fomentando o amadurecimento de uma cultura inovadora, tá? Eu não vejo um outro caminho hoje, né? Se nós não tivermos essa capacidade de adaptação, de criatividade, de velocidade em resolver problemas, esses problemas serão cada vez mais constantes e cada vez mais complexos. Então, se a gente não tem uma equipe pronta, preparada para esse tipo de novo ritmo, de novos desafios, muito dificilmente a gente vai conseguir vencer dentro desse novo, vamos supor, desse novo jogo, tá? Então, é muito nesse sentido, e aí eu gostaria de agradecer, eu finalizo agradecendo a todos vocês, de fato, a gratidão também é algo que é nossa, que é inerente a nós, e que acho que é muito importante. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre o que a gente vem trabalhando, vem aprendendo dentro do mundo dos negócios. Era isso. Então, vamos lá. Então, é isso, gente. Obrigado. Agradeço a todos vocês e até uma próxima. Obrigado a Campus pela oportunidade. Uma boa tarde a todos.